Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, muito boa noite. E aí eu quero convidar você para nos deleitarmos e nos envolvermos com o texto e o tema desta noite que Deus pôs em nosso coração e que você está lendo aí no anúncio da nossa página. Pai Celestial, este é o nosso tema. Anunciei quinta-feira, até disse que não seria o Pai Celestial, e se pusesse eu estaria tirando o artigo, e é fato. Você vai perceber na exposição que estamos tratando de uma abordagem temática. Vamos trabalhar com esse tema, Pai Celestial, e didática, porque ao abordarmos o tema Pai Celestial, a nossa proposta é reforçando o que já temos estudado ultimamente em Hebreus, especialmente no trecho do capítulo 12, onde entramos sobre o Pai que disciplina. É um reforço sobre aquelas argumentações, embora eu não vá falar sobre disciplina exclusivamente, apenas vou citar como uma das referências das ações de Deus como Pai. Mas a ênfase hoje é exatamente esta: o Pai que está nos céus, o Pai Celestial. É importante, daí ser didática, aprendermos ou revermos, ou então reforçarmos nossos conceitos bíblicos, nosso conhecimento revelacional, que a palavra de Deus nos traz, sobre o fato de que o Pai que nos foi revelado e anunciado e possibilitado através da obra de Cristo é um Pai que está nos céus, é um Pai que é Deus, um Pai que é eterno, mas que está exaltado nos lugares celestiais. Vamos ler o texto que é o único versículo, 1 de Pedro 1,17, no qual, não só ele, mas temos também o texto de Malaquias, mas no qual se baseia o nosso tema, e a partir daí estaremos então desenvolvendo o tema. Após a leitura de 1 de Pedro 1,16, convido você a orar para que a graça de Deus nos envolva e torne esta palavra aplicada aos corações, profética, corretiva, esclarecedora, confortadora e abençoadora para vidas. E eu já solicito a você que a divulgue, que a compartilhe, para que outros, em especial aqueles que você desconfia ou sabe com certeza que ainda não são de fato experiencialmente filhos de Deus, que dão frutos dessa filiação divina, ouçam e possam ser alcançados por esta palavra. Então, se envolva, compartilhe, se comprometa a se envolver nessa divulgação ministerial. Amém? Vamos ler o texto de 1 de Pedro 1,17. Vamos orar e considerar esta palavra para os nossos corações. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Voltaremos a este curto texto, a leitura dele, mas neste momento nós estaremos orando ao Senhor, e é o que você fará conosco agora. Pai Celestial, pela graça de Cristo Jesus, pela fé nele, por sua obra, pelos favores, pela bênção, favores em sentido de graça, pela bênção inclusiva que nos envolve, que nos alcança, pela obra gloriosa de transformação, pela qual nos fizeste teus filhos, nos elevaste à gloriosa posição irretocável de filhos, como fruto de uma operação do Espírito Santo chamada novo nascimento, como fruto resultado da fé e da aceitação na obra redentora de Cristo Jesus, que pagou este preço de nossa filiação, que veio na forma de filho para nos tornar pelo seu Espírito filhos do Deus eterno, colocando o Espírito filial em nossos corações. Por esta liberdade, por esse novo, vivo e elevado caminho, entramos na tua santa presença, sabendo que estamos falando com o Pai que está nas alturas, o Pai das alturas, o Oriente do Alto, que nos visita, conforme a linguagem de Tiago, aleluia. E conscientes da nossa pequenez, da nossa finitude, dos baixios da nossa vida, da distância que o pecado coloca entre tu e nós, por conta, meu Deus, entre ti e nós, por conta, meu Deus, de sermos pequenos em nossa humanidade e fraqueza, mais ainda contemplamos a tua grandeza, a tua elevação, de que o céu que tu preenches, onde tu habitas, fala para nós. Glória ao teu nome. Rogamos e invocamos em nome de Jesus que o teu Espírito desta filiação
Trabalhe em nossos corações, trabalhe nos corações que estarão ouvindo esta palavra, alcance corações sobre os quais tu queres fazê-lo entrar, habitar e transformar em filhos de Deus, e dá-nos esclarecimento, retira as dúvidas, põe-nos no prumo certo da revelação da tua palavra, para que não usemos, meu Deus, de segundas opções, de desdobramentos carnais, factuados, tomados por pietismo e falsa piedade humana, religiosidade espúria. Livra-nos destas coisas, mas ajuda-nos a sermos decididamente bíblicos, confessionais, comprometidos com a revelação, sem temor dos efeitos dela sobre aqueles que a rejeitam e que insistem em desobedecer, mas fiéis a esta revelação, numa confissão que tu podes aprovar. Ensina-nos, conduze-nos, de maneira que esta palavra nos seja não só esclarecedora, mas libertadora, por amor de teu santo nome e por causa do nome santo de Jesus, a quem toda a glória e por quem oramos a ti e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Pai Celestial é o nosso tema. Pai Celestial é o de que Jesus nos falou com ênfase muitas vezes. Pai Celestial é aquilo de que está nos falando Pedro e colocando de uma forma muito bem centrada a sua exortação na primeira carta, capítulo 1, versículo 17, como lemos e leremos mais uma vez. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Eu acho de uma procedência, de uma pertinência, de tirar o chapéu, esta ousada colocação e verdadeira de Pedro nesta carta. Porque sempre incomodou, pelo menos a mim, desde o dia da minha conversão, desde o momento em que me foi revelado nas Escrituras, que eu estava me tornando filho de Deus pela fé em Jesus. Que deixei de ser uma posição que não era esta, de estar num lugar que não era este. E que a partir desse momento em que cria em Cristo, entregava a Ele a minha vida, Deus se manifestava sobre mim como Pai e me declarava seu filho. Eu comecei a entender um grande abismo confessional entre mim, entre os demais que não faziam a mesma confissão. Por conta do fato de que as pessoas, por questão de religiosidade, piedade, medo, não é nem temor, que medo e temor são coisas bem diferentes, proclamavam, se autoproclamam, isso continua até hoje, filhos de Deus, filhos de Deus, filhos de Deus. Uma pessoa bota um pé dentro da igreja e já se diz filho de Deus. Isso sempre me trouxe algum desconforto, por conta da consciência profunda, plena, de uma transformação que se manifestou nesta convicção profunda de filiação, conforme a Bíblia revela. Então, quando eu encontro Pedro dizendo aqui, em 1,17, na linguagem propriamente dele, tão diferente da nossa, que é um pouco mais popular, quando ele diz, uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, ou seja, já que vocês estão dizendo que Deus é seu Pai, é isso que ele está dizendo, na nossa linguagem seria isso. Já que vocês estão proclamando, declarando por aí que Deus é seu Pai, batem no peito para dizer, mas Deus é Pai, ou eu sou filho de Deus, ou eu sou uma filha de Deus. Portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Em outras palavras, ele está nos fazendo um desafio. Você é filho de Deus? Deus é seu Pai? Então revela o temor que você tem para com esse Pai. Porte-se nesse temor. Dê frutos de temor como filho. Por quê? E como isso é importante? Porque até o próprio conceito de filiação divina traz um aliciamento à ideia de que eu sou, então, objeto de um constante amor de Deus, e daí não há lugar para temor. Por que eu vou temer um Deus que é meu Pai, que me vê como filho, que faz uma paternidade sobre a minha vida? Esse é o conceito que funciona na cabeça das pessoas quando elas querem botar um pé no terreno confessional de religiosidade. Temor e filiação divina parece que não pareiam, parece que não se contradizem. Amor e filiação divina, tem tudo a ver. Mas filho temer Deus como seu Pai? As pessoas chegam ao ponto de dizer, não podemos ter temor de Deus. Onde está o amor de Deus? Por que vamos temer a Deus? A Bíblia, de capa a capa, nos exorta a temer a Deus. Então é muito pertinente Pedro chegar para mim e para você, e ele está falando para a igreja, e cresce, e é verdade, pelo menos à luz da palavra de Deus, que a igreja é constituída de filhos, é a família de Deus, onde ele é pai, nós somos os filhos. Ele está dizendo para esses filhos,
Uma vez que vocês chamam Pai, declaram que é Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. E aí, é mais profundo quando você ainda percebe que ele vai usar de um outro argumento ao dizer assim, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, porque se você associa esta colocação de Pedro a uma declaração de Jesus, filhos e obras, filhos e realização de obras filiais, tem tudo a ver. Pois foi Jesus quem nos disse em Mateus 5,16, resplandeçam as luzes de vocês, resplandeçam a vossa luz, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas obras e deem glória ao seu Pai que está nos céus. Olha que associação perfeita Jesus fez e como Pedro soube trabalhar com isso. Para dizer, os filhos produzem obras que redundam na glória de Deus como Pai, porque fazem obras de filiação divina. Percebe o complexo da revelação, mas a profundidade impactante da sua verdade, indizível, incontestável? Sim, você percebe. É por onde temos de ir. A revelação nos mostra que o Pai que temos é celestial, um Pai celestial. O texto paralelo a esse texto de 1 de Pedro 1,17 está lá no Velho Testamento, fechando o Velho Testamento. É Malaquias 1, versículo 6, a primeira linha do versículo 6 de Malaquias. É um lamento de Deus que está ali. Eu vou considerar e declarar aqui apenas essa primeira linha de Malaquias 1,6. Mas ele é paralelo ao texto de 1 de Pedro 1,17. É quando Deus diz assim, ou pergunta, o filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Ora, Deus está questionando isso no fechamento da revelação do Velho Testamento, num tempo em que as pessoas nem estavam proclamando Deus como Pai. Porque os judeus não o declaravam Pai. Os judeus, quando diziam que Deus era Pai, Isaías põe essas palavras na boca do povo de Israel, faziam como nação, é Pai da nação, não é Pai do indivíduo. Eles não entendiam assim, individualmente Deus é meu Pai. Isso aí foi uma revelação trazida por Jesus. Falaremos disso daqui a pouco. Mas Deus já tinha essa posição, e aí está o texto de Malaquias, nos revelando, quem sabe, esse anseio do coração de Deus, de ser confessado como Pai. Só que ele levanta essa questão. O filho honra o pai, ou seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? E esta questão em Malaquias, meus queridos, vinda de Deus, ela abre a discussão deste nosso tema, Pai Celestial, ao mesmo tempo que esclarece o texto de Pedro. Porque Pedro está dizendo lá que devemos nos portar com temor. E Malaquias está dizendo que Deus está cobrando uma honra ao seu nome de Pai, ao seu lugar de Pai. Temor e honra ao lugar de Pai. Quero lembrar a você que honra tem também por significado glória. A glória do Pai. Qual honra Deus espera receber como Pai? De que honra ele está falando em Malaquias? O que seria uma honra de filhos? Que filhos poderiam dar a Deus como Pai? O texto deixa entender que ele espera receber essa honra da parte de filhos, o texto de Malaquias. O filho honra seu pai. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Então fica subentendido, mas eu acho que é mais do que subentendido, está explícito, que ele espera receber essa honra da parte de filhos. E é Jesus quem nos mostra em que essa honra consiste. No discurso doutrinário dele para a mulher samaritana, em João capítulo 4, versículo 23. Aquele texto de João 4, 23, aquele diálogo de Jesus com a mulher samaritana, é fascinante, é simplesmente fascinante. Ele tem muitos desdobramentos, nós estamos pregando sobre ele, então não podemos nos deter ali. Mas eu preciso pensar essa parte esclarecedora da revelação que responde a essa pergunta que Deus faz em Malaquias e então nos esclarece. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Aí Jesus chega e diz assim para a mulher samaritana: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Porque o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade.
E isso esclarece tudo. Isso esclarece tudo. Qual honra a Deus espera receber como Pai? Adoração filial. Adoração de filhos. Não é apenas louvor. É reverente admiração que louva. Eu vou dar uma pequena ilustração aqui hoje que parece assim meio mórbida, meio fora do lugar, mas não é. Eu ainda estou sob o impacto dessa situação. Faleceu ontem aqui em Analândia um grande amigo meu. Quem frequenta a minha página viu aí meu pronunciamento, meu lamento sobre essa morte. Crente em Jesus. Um homem de muita honra, jovem, 39 anos. Morreu num acidente fatal no seu lugar de trabalho. Trabalhando, houve um acidente e ali ele morreu, sozinho. Não tinha ninguém junto. Só o seu pai, que também mora aqui na cidade, o encontrou pela manhã já morto. Nos abalou muito, a todos nós. Primeiro porque tínhamos um carinho tão grande por ele, que quando Lília, que recebeu a notícia primeiro, para me dar a notícia, ela sabendo da minha sensibilidade e do fato de que havia essa amizade e afinidade, ela quis que eu tomasse primeiro um remédio antes dela me dar a notícia. Até me assustou muito. E um dos lamentos que eu tive com essa morte prematura desse moço, que nos foi tirado assim tão de repente, a gente sabe que foi para o Senhor, mas saiu dentre nós, não é? E vai fazer falta, um tremendo buraco, um tremendo vazio. Eu lamentei o fato de que ele está casado há alguns anos e não tem filho. Ele era muito... ele corria muito nas minhas páginas, apreciando aí meus netos e meus comentários sobre meus netos, porque ele ama criança. Então eu fiquei assim, pensando comigo, né? Se por um lado eu lamento que ele tenha partido sem ter sido pai, por outro lado eu agradeço a Deus que ele partiu sem ter sido pai, porque não deixou aí uma criança órfã, sentindo a falta do pai e intensificando a dor dessa esposa, dessa mãe. Então louvei a Deus, porque ele sabe o que faz de forma perfeita. Mas hoje, no funeral, e logo em seguida, depois, eu fui surpreendido de uma forma tão agasalhadora, porque logo depois que eu me pronunciei lá no funeral, tive a oportunidade, foi em outra cidade, não foi aqui em Analândia, o funeral, logo depois que eu me pronunciei, o sobrinho, o único sobrinho desse rapaz, o filho de sua irmã, tomou a palavra e saiu falando no meio do povo, porque ele queria que os que estivessem na outra sala, já que havia muita gente, também pudessem ouvi-lo. Ele se referiu até ao fato de que eu falei na sala ali onde estava o corpo, e só os que estavam ali naquele ambiente puderam me ouvir, então ele queria que todos o ouvissem. E ele saiu andando, foi e voltou falando. E o pronunciamento dele me mexeu muito comigo, porque ele se revelou como sobrinho o filho que aquele moço não teve. Um filho que chorava seu pai. E um filho que honrava a memória desse pai. Depois ele foi para a rede social e escreveu um texto lindo sobre esse tio que ele tomou por pai no lugar do seu pai. Que ele admirava como pai, por quem orava sempre, com lágrimas sentindo saudade, porque mora em Ribeirão Preto e o tio morava aqui, e ele sentia saudade do tio, então chorava de saudade do filho. Eu estou falando de um rapaz adulto que já tem filhos. E aí eu me dei conta de que talvez ele até tivesse consciência disso. Ele tinha um filho adulto, um filho grande, que era o seu sobrinho, o filho de sua irmã, que o admirava e o amava como pai. E nessa admiração, nós temos o que Jesus diz que o pai espera de mim e de você. O filho que admira o pai, porque admira, adora, porque adoração, meu amado, minha amada, não é mais, nem um pouquinho mais, nem um pouquinho menos do que admirar Deus e louvá-lo pela admiração. Sabe, ela tem de ser fruto de paixão, de muito amor. Quando você se apaixona por alguém, o noivo por sua noiva, o rapaz por sua namorada, e vice-versa, a namorada pelo seu namorado, essa paixão provoca admirações, não é? E então há elogios, há presentes que se troca, que se dá, há o pensamento todo voltado ao desejo de estar junto, e a pessoa rasga o verbo em fazer elogios, até indevidos, até não pertinentes, exagerados, porque quer encher o outro de prazer e dizer: olha quanto eu amo você, olha quanto eu admiro você.
E geralmente vê beleza onde não existe, né? Geralmente é assim que acontece, especialmente da parte da mulher para com o homem, ela fica vendo uma beleza que dificilmente aparece, mas ela vê. E isso, em termos espirituais, é expressão de adoração, quando adoramos a Deus. Adoração também tem a ideia de uma admiração submissa, que se curva, que se dobra, que se submete. Uma ideia, aprendi com um missionário que está lá no norte da África, que nos ensinou um conceito de adoração na língua árabe, é beijar a mão. E para beijar a mão, eu me ajoelho e pego a mão do que é maior do que eu e beijo a sua mão. Ou seja, uma admiração reverente, consciente. Jesus disse: o Pai quer essa adoração, essa admiração da parte dos filhos. Nada supera a admiração de filhos. Nada. Nada. Não é apenas louvor, é reverente admiração que louva. Quando adoramos a Deus, nós estamos dando a Ele a honra devida ao seu nome. O Pai quer a honra do Filho, mas na sua qualidade de Pai. É fácil adorar a Deus como Deus. Suas obras são admiráveis. A Bíblia diz isso. Mesmo os incrédulos, se tomam conhecimento de que, ou aceitam a ideia do Deus Criador, se admiram. Deus é tremendo, as pessoas dizem. É fácil admirar um Criador. É fácil admirar um Deus de milagres, um Deus que realiza proezas, que faz o impensável, um Deus de efeitos. Mas não é tão fácil assim adorá-lo como Pai. Porque a adoração de Deus como Criador e de Deus como milagre, ela tem um aspecto de universalidade, de generalização, que nos faz ser apenas mais uma, no geral. Todos podem admirar e declarar e confessar Deus, adorar a Deus como Criador, como operador de efeitos. Mas quando os filhos o adoram como Pai, isso é muito individual, isso é muito particular, isso é muito pessoal. Eu posso ter nas minhas 3 filhas o carinho e o amor das 3 na mesma medida. Mas é diferente quando esse carinho vem em caráter individual. Quando vem da parte da primeira, quando vem da parte da segunda, quando vem da parte da terceira. Ele tem um aspecto sui generis. Ele fala mais profundamente ao coração e faz toda a diferença. Toda a diferença. Mas nós precisamos pensar nele como Pai Celestial para sabermos adorá-lo como filhos. Porque o aspecto que temos aqui, o ponto que nós estamos propondo aqui, é sermos os adoradores que o Pai busca. Darmos essa resposta. É sermos aqueles que dão a honra que como Pai Ele pede e que merece. Então vamos ao que o tema nos favorece pensar. A primeira coisa que temos de discutir aqui é a natureza da filiação divina. Então, antes de prosseguirmos, nós devemos estabelecer esse primeiro ponto muito importante. Ouçam isso, meus amados, porque nós precisamos deixar de escorregar nessa doutrina, como temos feito, por proselitismo e por consentimento inócuo, antibíblico, que nos custa caro. Presta atenção. Ninguém pode fazer-se a si mesmo filho de Deus. Eu vou repetir mais 2 vezes. Ninguém pode fazer-se a si mesmo filho de Deus. Ninguém fará a si mesmo filho de Deus. Ninguém vai virar filho de Deus porque decidiu que passou e quer ser filho de Deus. Não. A filiação divina não nasce do homem para com Deus. A filiação divina vem de Deus para com o homem. É a posição totalmente, irreversivelmente reversa, invertida. É Deus quem nos torna filhos e estabelece conosco uma relação filial. Eu vou ao texto clássico de João 12, um dos pilares da nossa confissão evangélica, uma das nossas bandeiras evangélicas, levantada pela reforma religiosa do século XVI e que não pode enfraquecer.
João 1,12 declara para nós: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Está se referindo aos judeus, o povo religioso, o povo da lei de Moisés, o povo que tinha o Velho Testamento na mão, que adorava, o povo que guardava o sábado, o povo que cumpria as festas solenes, o povo que tinha temor de Deus. Ele está dizendo a respeito desse povo: ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos, e aí seus e não seus, glória a Deus, porque aqui estamos, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos ou de tornarem-se filhos de Deus. Amados irmãos, é hora de reposicionarmos essas bandeiras confessionais inegociáveis na nossa confissão. Não temos o direito, porque seria uma estupidez, de chegarmos para quem fica batendo no peito e dizendo: eu sou filho de Deus, Deus é meu pai, todos nós somos filhos de Deus, e ficar dizendo: não, só é filho de Deus quem aceita Jesus. A gente tem que ter compaixão dessas pessoas e orar para que o Espírito Santo as ilumine e as alcance como nos alcançou. Mas não podemos consentir com a confissão. Não podemos ser proclamadores desta falsa confissão e dizer: você é um filho de Deus, não é? Afinal de contas, você é meu filho. Porque esse é um outro problema. Aqueles que acham que porque o filho nasceu num lar evangélico e foi criado na escola dominical, virou filho de Deus automaticamente, por tabela. Não, não e não. Isso não existe. Mas a todos quantos o receberam, receberam a quem? A Cristo Jesus. Deu-lhes, quem deu? Deus, Pai. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. É só isso? Não. Eu quero deixar com você também texto clássico de Romanos 8,15, capítulo magno da carta aos Romanos, que diz o apóstolo Paulo aqui: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, filhos adotados, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Eu faço questão de reforçar esse texto não ia citá-lo, mas é por conta da colocação que é feita por Paulo em Gálatas, capítulo 4, versículo 6, onde ele diz: e porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama: Abba, Pai, Abba. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. Vocês não receberam um Espírito que os escravize para que andem atemorizados, mas receberam o Espírito de Filho, ou do Filho, pelo qual, ou baseado no qual, clamamos: Abba, que é a palavra aramaica de que Paulo se serve, tal como saiu da boca de Jesus, lá em Marcos, no Getsemane, quando ele orava, Abba, na invocação do Pai, com uma linguagem intimista, toda particular. Bem, um reforço ainda neste argumento de que quem estabelece essa filiação é Deus. Vocês receberam, Deus enviou para o coração de vocês. Foi isso que lemos. Está ainda em 1 de João 3,1. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. E aqui João já faz uma dicotomia. O mundo não nos conhece como filhos, muito menos como filhos de Deus, porque não conheceu Deus, não conheceu o Pai. E grande amor nos tem demonstrado o Pai, de sermos chamados filhos de Deus. Que lindo, não é? Então isso vem dele. E é um ato posterior ao ato da criação. É isso que está claro aqui nas Escrituras. E este é o outro reforço que eu quero fazer sobre este primeiro ponto. Então é outro elemento importante. O ato criador de Deus, obviamente, alcançou a todos. É universal. Claro. Senão, estaríamos aqui. Então alcançou a todos.
Mas o ato paternizador de Deus é particular e individual e posterior à criação. Ainda que seja oferecido a todos, é particular e individual. Percebe? Deus cria a todos, mas somente alguns se tornam seus filhos. Então o ato paternizador é posterior ao ato criador, evidente. Não vem junto, não vem no mesmo pacote. Deus criou filhos, não. Deus criou seres humanos à sua imagem e semelhança. Mas somente a obra de Cristo, o Espírito do Filho, por isso que ele veio como filho, capacita esses que nele creem a serem filhos. Isso é solene, isso é sagrado, isso é reverente. Isso tem que mover o meu coração a reverência, temor e gratidão. Gratidão. Você creu, você é filho, o Espírito cumpriu. Romanos 8,16 deu testemunho no seu interior de que você é filho de Deus. Dobre os seus joelhos, glorifique a Deus e o adore com gratidão. Então, haja vista o texto citado de João 12. A todos quantos receberam. Então, não são a todos quantos nasceram neste mundo. Não, a todos quantos receberam. Então, alcança a quem Deus toma para filho ou filha. Por isso, meus irmãos, ser filho da igreja não faz de ninguém um filho de Deus. Há muita gente que pensa que porque é batizado pela igreja, na igreja, virou filho de Deus, isso é até declarado. Não é verdadeiro. É uma obra espiritual interna, invisível, mas com frutos evidentes e feita pelo Espírito Santo de Deus. São estas revelações que eram tão corriqueiras há décadas atrás na proclamação que a igreja, na sua missão, fazia do evangelho, que hoje se tornaram raras e exceção e causam surpresas para a nossa tristeza. Não era para dar tristeza. Elas eram corriqueiras. Não tínhamos que discutir a respeito. Hoje a gente tem que estar trazendo isso tudo à luz para botar os pingos nos is e trazer a verdade de volta para o seu leito, para o seu lugar. Um outro ponto a considerar é a essência da paternidade divina que o nosso tema oferece. Pai Celestial. Qual é a essência da paternidade divina? Também foi Jesus, o Filho unigênito, o Rios unigênio, monogené, é assim que o grego diz, o Rios monogené, o Filho unigênito, aquele que foi gerado, mas não criado. Foi Jesus, esse Filho unigênito, que nos trouxe a revelação da paternidade divina. E a partir daí, a partir dessa revelação que Jesus nos trouxe, nós temos então um segundo ponto muito relevante. É a ênfase dada pelo Cristo ao fato de que Deus é o Pai Celestial, o Pai que está nos céus. Meus irmãos, eu não sei quantas vezes vocês já se aperceberam, que é preciso estar atento para se aperceber, que o vocativo Pai, na boca de Jesus, quase que invariavelmente, ou seja, com exceções raras, proclamava Pai que está nos céus, Pai Celestial. Uma ou outra vez você vai ouvi-lo chamá-lo de Pai, ou Pai Justo e Pai Santo. Mas quando ele o proclama diante dos seus filhos, do seu povo, dos seus seguidores, ele o declara Pai que está nos céus, Pai Celestial. O Pai que vê dos céus. É tão lindo isso. Jesus teve tanta preocupação em dar esta ênfase que nós precisamos prestar atenção nela com mais cuidado. Bastava ele dizer, Deus é o Pai de vocês. E tudo já estaria resolvido. Mas vamos lembrar que o ponto de partida foi o momento em que lhe pedem, ensina-nos a orar. Como João ensinou os seus discípulos, ensina-nos tu a orar, porque eles viam como Jesus orava. Então ensina-nos a orar. E aí ele lança a célebre oração que virou padrão, não é? Pai nosso que estás nos céus. É assim que vocês vão orar, viu? Pai nosso que estás nos céus. Ali ele já estabelece esta verdade e a repete exaustivamente. O Pai Celestial, porque o Pai que está nos céus, essa é a essência da paternidade divina. Para fazer uma distância abissal, imensurável, incomensurável entre os pais terrenos e o Deus que é Pai. Não podemos fazer esse pareamento, e é aí que erramos e tropeçamos. Por melhor que seja o pai terreno,
Ele não é referência de paternidade divina. Não pode ser. Deve ser como servo de Deus, deve ser como um cristão. Mas eu não posso pretender que na paternidade de meu pai eu tenha, eu busque uma réplica da paternidade divina, ou a paternidade divina seja réplica da paternidade do meu pai, que seria um pecado, e nem uma compensação da paternidade do meu pai, que foi ruim, que foi mal feita. Mas estes erros são cometidos por nós, confessores dessa paternidade. Não há, no entanto, parâmetro. O que é humano é humano, o que é humano é carnal, o que é divino e é santo. Por isso que Jesus começa tudo dizendo: Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Esta colocação, Pai do céu, Pai celestial, é para falar da sua santidade, não só da sua perfeição como Pai. E é interessante que quando Deus quer nos comunicar, falaremos disso, nos comunicar as referências do amor que Ele nos tem, Ele se compara a uma mulher, a uma mãe, não a um homem. Para você ver que não há realmente pareamento. É Pai que está nos céus, é Pai elevado, é Pai exaltado, é Pai maior, é Pai inatingível, no sentido de que eu dependo dele vir a mim. Ele precisa vir a mim. Sou eu preciso que ele venha a mim. Eu não o roubo, eu não o alcanço, eu não o tomo, eu não o seduzo, como eu posso fazer com o Pai terreno. De jeito nenhum. Então este é o segundo ponto muito relevante. Essa ênfase que Jesus dá de que o Pai está nos céus. Em Mateus, só no Evangelho de Mateus, Jesus usa esse termo Pai Celestial ou Pai que está nos céus 13 vezes. Num contexto em que o que vai além não vai muito mais do que 2 ou 3 outras vezes. Então, num total de 16, de 17 vezes, se tanto, 13 vezes, ele vai chamar o Pai de Pai Celestial, o Pai que está nos céus. Então, isso é muito importante. Isso é relevante para a nossa fé, nosso conhecimento e nossa confissão. Então, por que é importante? Eu vou pontuar algumas coisas aqui que nos ajudam a pensar. Primeiro, porque nos eleva em todos os sentidos. Se eu vou falar com o Pai que está nos céus, eu estou falando com alguém que é maior. Sabe, uma colocação do âmbito da psicologia, ou da psicanálise, ou da estrutura da psique humana. É a ideia verdadeira, é o conceito verdadeiro, de que os pais, pai e mãe, são maiores. Eles são os maiores. Por que são os maiores? Não tem a ver com reverência, respeito, honra. Não, não. Tem a ver com formação personal. A nossa estrutura personal, ela toma forma nos 5 primeiros anos de vida. Depois disso é só retoques, só acréscimos, recalques e retoques. Mas a estruturação dela está nos 5 primeiros anos de vida. Aquilo que Satanás está roubando através de leis humanas que instituem que a criança já vá, por conta da profissionalidade da mãe fora do lar, para a creche, com 6 meses, 5, 1 ano, 2. Lembram, vocês que fazem parte da minha geração, que nosso tempo de iniciação fora da casa, nos estudos, na escolástica, começava entre 6 e 7 anos de idade? Depois nossas leis foram se pervertendo e hoje a criança sai de casa para estudar aos 2, 3 anos de idade. Ah, mas é muito importante, elas estão aprendendo. Não, isso é péssimo, isso é horrível, isso é danoso. Sob todos os aspectos é danoso. Tira a criança do ventre, do seio, do útero do lar. Tira dessa influência constante, contínua, diária da mãe, no período mais importante da sua formação. Por isso vamos vivenciar depois adultos que não têm respeito pelos maiores, pelos mais velhos, por leis, por nada. Não há lei formada dentro dele, isso é formado dentro de casa. Queridos irmãos, a verdade é que os pais são os maiores. Por quê? Porque eles nos imprimem valores que têm um poder na nossa estrutura intrapsíquica tão grande que esses pais já estão velhinhos, caindo aos pedaços caquéticos, de velhos. E nós já maduros e com netos, os reverenciamos, não é mera questão de respeito. Não temos força para vencer a sua palavra, a sua vontade, a sua voz. Há algo mais forte, mais poderoso instalado lá dentro, bem interior, que replicamos em nossas atitudes, em nossos sentimentos.
Quando Jesus vai nos dizer que o Pai é celestial, o que ele está dizendo é: ele é maior. Ele é maior. Em tudo e em todos os sentidos. Então isso é uma referência. É Pai que está no alto, que é superior, e é superior como santo. Uma santidade que eu nunca alcanço, embora Pedro nos tenha convidado dizendo: sejam vocês santos como é santo o Pai de vocês, que está nos céus. Mas sabemos quando esta santidade será alcançada. Não é aqui. Aqui lutamos por isso. Nos separarmos para Ele o tempo todo. Isso é que é santificação. Mas o fato é que a santidade de Deus é tríplice, é triuna. Santo, santo, santo. O máximo que pode me acontecer é ser santo uma vez. Deus é 3 vezes santo. Aleluia. E isso tem de ser lembrado quando eu penso que Ele está nos céus. Porque o ambiente do pai e da mãe exerce influência sobre os filhos, mesmo depois de casados, até o último de seus dias. Como exerce influência. De novo, esta semana, eu estava num cartório, passando um documento, e vi o escrevente colocando lá na tela do computador na minha frente, meu nome, minha data de nascimento, minha profissão, minha situação civil, meu endereço, e daqui a pouco lá ele escreve: filiação. Vou fazer 70 anos dentro de 17 dias. Meus pais já estão lá com o Senhor há muitos anos. Meu pai há 29 anos, minha mãe há 9. Mas lá estavam os nomes deles. E quando o homem digita o nome do meu pai, José Gonçalves Alho Filho, da minha mãe, Nésia dos Santos Gonçalves Alho, eu olhei para a tela e disse: aí estão. Imediatamente isso me levou para onde? Me levou para o menininho. A criança correndo ao redor da saia daquela mãe. É automático, está impresso. O ambiente não foi o ambiente em que eles vieram morar comigo dentro da minha casa que eu construí já como adulto e pai das minhas filhas. O ambiente que emerge aqui de dentro é aquele em que eles me levaram para lá, eles me tiveram lá e me criaram lá. Aquele foi o ambiente da minha formação. É esse que tem todos os poderes dentro de mim. A nível de paternidade. É assim com você, é assim com todo mundo. Quando eu penso, assumo, confesso, entendo, creio que o meu Pai habita nos céus, eu penso no seu lugar elevado, santo, santo, santo. Não é uma casa no fundo de um quintal, lá na jerimboca da parafuseta, como o povo diz. Não. Para lá de Marrakech. Não. É no céu. É no lugar elevado, santo, contemplado por anjos. Mas também nos fala de objetivo. Por quê? Porque nos faz voltar para o alto. Entende? Eu não estou dizendo aqui que ao ler o nome de meus pais sendo impresso ali na tela do computador, eu fui jogado lá para os fundos do quintal da minha casa em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, há mais de 60 anos atrás. Quando eu invoco meu Deus como o Pai que está nos céus, foi isso que Jesus me mandou fazer, eu me levanto até o céu. Eu mudo de posição. Eu me transformo quanto ao ambiente. Eu entro no ambiente dele, mentalmente, pela fé, conscientemente, espiritualmente, eu vou buscá-lo no alto. Isso me faz voltar para o alto. Ele não é o Pai nos nichos, onde há estátuas, imagens, velas e outras coisas. Ele não é o Pai das esquinas, dos despachos. Ele não é o Pai dos altares. Não, ele é o Pai que habita no céu. Lugar santo, puro e perfeito, que me levanta junto. Entende? Todas as outras entidades com pretensão de paternizar os seus adoradores os levam para baixo. Alguns levam para o lixo, para se esfregar no chão, para a imundície, até para dentro de cemitério. O nosso Pai Celestial nos chama para o céu, nos eleva a um lugar puro, santo, elevado, acima de nossos baixios, dos escombros das nossas dores, dos lugares impiedosos em que nos arrastamos por nossos pecados, fraquezas e por conta do contexto que nos cerca, mais impiedoso ainda, politicamente impiedoso, filosoficamente impiedoso, religiosamente impiedoso, humanamente impiedoso, mundanamente impiedoso.
essa invocação nos eleva para cima de tudo isso, acima de tudo isso. Uma outra razão é porque nos fala de glória. Dali ele reina, governa, está cercado de glória. Toda a terra está cheia da sua glória, e a glória vem do alto. Porque ele vê superiormente, manifesta poder desde o alto e nos atrai. Toda boa dádiva, todo dom perfeito desce do alto, Tiago disse, do Pai das alturas. Olha que lindo, do alto, Pai das alturas. Olha que redundância de expressões, rica de ênfase para nos elevar, para nos chamar para cima. Eu tenho de buscar e esperar a bênção que desce, que vem do alto, porque vem do trono de Deus, vem do céu onde ele está. É onde está a sua glória. Então isso me faz pensar num Pai exaltado, aleluia, um Pai elevado, superior, maior. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, desce do alto, do Pai das alturas, em quem não há sombra alguma de variação, nem mudança, nem sombra de variação, aleluia. Ele reina. Esse é o lugar de glória onde ele está reinando. Então isso fala também de destinação, de encontro, de lar. Diferente da grande maioria dos filhos de várias gerações, eu fui o filho que trouxe meus pais para dentro do meu lar. Mas, via de regra, os pais são mantidos em seus lares, até o fim de suas vidas. Especialmente a casa de muitos filhos. Ou esses pais idosos vão morar com um desses filhos, ou ficam lá idosos e os filhos vão até lá cuidar deles. Mas com isso retornam à casa do pai. Com isso vão ao ambiente do pai. E, inclusive, a neurologia nos ensina que no caso de um pai e uma mãe idosos, vitimados de Alzheimer, não se deve deslocá-los, tirá-los do seu ambiente comum, porque isso precipita o avanço do processo de demência. Ele tem que ser mantido lá. E esses filhos vão até lá. E esse estado de reverência que esse lugar causa, por mais que nós não aprovemos, não queiramos mais morar lá e nem devemos, por mais que nós entendamos que é simples, que é humilde o que for, há uma memória olfativa, há uma memória afetiva, há uma memória auditiva, tudo que domina nossas manifestações dinâmicas intrapsíquicas e que mexem com nossas emoções, porque é o ambiente da casa paterna, é o ambiente originário, o ambiente em que eles habitam. Via de regra, busca-se os pais na sua casa. A gente até tenta corrigir no casamento dos novos essa expressão que, sem perceber, eles levam no casamento e se repetem muito. Porque lá em casa, quando a filha quer se referir à casa dos pais, ou o filho quer se referir à casa dos pais, porque lá em casa, depois vão aprendendo, crescendo e começam a dizer, não, minha casa é esta aqui. Então lá na casa do meu pai, lá na casa da minha mãe, aí muda. Mas continua evocando aquele lugar de origem. Jesus nos ensinou isso ao dizer, o Pai está no céu. E é este lugar que te está prometido. Na casa de meu pai há muitas moradas. Aleluia. O filho, a filha, legítimos de Deus, em cujo coração o espírito de filho habita. Tem de ansiar por esse lugar de se encontrar com seu Pai eterno. Essa casa de muitas moradas. Este lugar de glória em que Jesus declarou na sua oração final. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo aqueles que me deste, para que vejam a tua glória, a glória que tu me deste, a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu vou preparar vocês lugar, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Você tem um quarto para você que Jesus chama de morada, te esperando na casa do Pai. Glória a Deus. Isso é a revelação bela da palavra, é tão bela. Então isso fala de encontro, lar, fala de destinação. Isso tudo nos foi facultado e transborda para alagar a nossa fé, para encharcar a nossa fé, alimentar a nossa fé. E ainda nos fala de eternidade, porque é uma inevitabilidade pensar em Pai Celestial, pensar em céu onde Deus habita e pensar na eternidade. Não há como pensar em céu sem pensar em eternidade. Lugar de origem. Por isso que se diz que quando o crente vai para o céu, ele volta para o lar. Porque foi lá que Deus o pensou e o conquistou em Cristo. Aleluia. Então fala de grandeza, fala de elevação, fala de altura em várias implicações. Se a casa terrena de meus pais mexe comigo,
A casa celestial do meu Pai tem que mexer também, tem que me elevar, tem que me fazer andar altaneiramente, como Abacuque diz. Saber que sou filho de um plano elevado, para um plano elevado, maior do que os baixinhos da vida terrena. E em último lugar, meus irmãos, porque também o tempo já avançou, nós precisamos considerar que Pai Celestial vai significar também o que podemos esperar dele nessa sua qualidade de Pai, Pai que está nos céus, que faz então a distância abissal entre o Pai Celeste e o Pai terreno. Primeira coisa que nós podemos esperar, que nos é oferecida da parte dele, porque o Deus que nos chama para filhos e que se oferece como Pai, nos oferece o seu amor. Ele faz isso em amor. Foi movido por amor. É lindo. Você lê Jesus dizendo isso na oração, no último versículo da oração do capítulo 17 de João 17, 26. O amor que tens por mim esteja neles. É poderoso isso, é extraordinário demais. Em nenhum momento o Filho de Deus pôs em xeque, em dúvida, o amor do Pai por ele. Satanás tentou isso. Satanás tentou justamente na tentação que você lê em Mateus capítulo 4, tirar de Jesus esta convicção do cuidado, da fidelidade, do zelo, da paternidade divina. Se tu és filho de Deus, porque está escrito que o Pai, que Deus... Mas Jesus não se deixou abalar nem ali, nem nunca. Vezes sem conta nós ouvimos dizer, por isso o Pai me ama. Porque o Pai me ama, me deu todas as coisas. Porque o Pai me ama, e o Pai me ama porque eu realizo as suas obras. Ele tinha convicção profunda de quanto o Pai o amava. E ele confiava nesse amor. Por isso que no momento final da sua luta, do seu ministério, ele se rende dizendo, se for possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, que ele passe, mas se não for, não seja feita a minha vontade, sim, a tua vontade. Porque ele não tinha desconfiança desse amor. Sabia que podia confiar nele, se achegar a ele. O amor que tens por mim. Pense, Jesus estava pedindo ao Pai, ama-os com esse mesmo amor. Esse amor que te levou a me dar, me enviar para este mundo. Esse amor que eu já declarei, que tu me das todas as coisas por causa deste amor. Que tu as fizeste para mim. Que até o que era teu, tu deste. Estes filhos eram teus. E tu os deste a mim, porque me amas. Este amor que te levou a dar até o que era teu em essência, os filhos que tu querias contigo, mais do que anjos. Eu quero que este amor esteja nesses filhos. Que tu os ames com a mesma intensidade com que me amaste. É onde você vai ter o texto de Isaías 49, 15 e 16 que eu citei há pouco. Pode uma mulher se esquecer do filho que ama? Do filho do seu ventre, o filho que ainda amamenta? Todavia, se ela vier a se esquecer desse filho, eu todavia não me esquecerei de ti. Porque eu gravei o teu nome nas minhas mãos. Se nós formos dar ênfase, lugar à nossa fé para ler esse texto e crê-lo de forma literal, o que eu vou entender é que Deus me vê na sua mão. Mas não é exatamente este símbolo que João revela para nós em Apocalipse capítulo 1, se referindo aos líderes das igrejas, aquelas 7 igrejas da Ásia Menor. O texto diz que ele tinha aquelas estrelas que eram os líderes na sua mão. Aleluia. Glória ao seu nome. O que podemos esperar desse Pai Celestial, na sua qualidade de Pai, seu amor. Depois nós vamos ter aquele texto ousado de Paulo, de novo, em Romanos 8, aquela declaração ousada, no finalzinho dela, no versículo 38, quando Paulo declara, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, e aí entra no versículo 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus
que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Está comprometido com a obra da cruz, está comprometido com a oferta do Filho, está comprometido com a santidade do Filho, com a vida do Filho, está comprometido com a obra, com a cruz. Não pode falhar. Nada pode nos separar desse amor. Nada mais poderá colocar-se entre nós e Deus e afastar a Deus ou nos afastar de Deus. Nada mais do amor que Ele tem por nós. Nada. Paulo diz, estou convencido. Ou seja, esta confissão colocada pelo Espírito de Deus, convicção, colocada pelo Espírito de Deus no meu e no seu coração, em nome de Jesus. Que mais nós temos do Pai Celestial na sua qualidade de Pai? O seu cuidado. E aí temos que capitular, tirar o nosso chapéu diante da declaração sublime de Davi, no Salmo 103, versículo 13. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. E aí entra no versículo 14. Pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Duas coisas lindas Davi está dizendo aqui. O Pai se compadece e o Pai sabe o que somos. E continua sendo Pai e continua nos aceitando como filhos, apesar do que somos ou do que sabe que somos, porque se compadece de nós, porque sente junto, sofre junto. Em toda a angústia deles foi Ele angustiado. E depois, como se isso não fosse suficiente, nós temos o suprassumo da declaração de Jesus no monte, quando nos diz em Mateus capítulo 6, claro que seria todo o capítulo 6, ou pelo menos a partir do versículo 13, mas eu vou citar apenas os versículos 6 a 8 do discurso de Jesus em Mateus 6. Mateus 6, 6 a 8, Jesus diz assim: mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto, ou nos céus. Então seu Pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Olha o reforço do que Davi falou. O Pai sabe como Pai. Não precisa ficar repetindo. Não precisa ficar repetindo. O Pai sabe do que você precisa como Pai antes que você peça. Aleluia. É o cuidado do Pai. É o cuidado. Depois nós temos a revelação do seu domínio. E por domínio eu quero entender que você é coisa de Deus, é propriedade de Deus. A um só tempo nós temos Paulo nos dizendo em Efésios 2:10 que nós somos o produto de uma criação divina, o produto da obra da sua mão, criados em Cristo Jesus. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Criados em Cristo Jesus para as boas obras. E também Pedro. Em 1 de Pedro 2,9, dizendo que nós somos propriedade peculiar de Deus. Ele nos comprou com o preço do sangue do seu Filho, e então pertencemos a Ele. Mas a declaração é mais forte, porque Ele nos comprou com o sangue do seu Filho. E aí é 1 de Pedro 1,19, dizendo que não foi com prata ou ouro, que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, um cordeiro sem defeito. Foi com esse preço, que excede ouro ou prata, que nós fomos comprados, então nos tornamos propriedade de Deus, o que estabelece automaticamente que Deus se tornou dono, o Senhor das nossas vidas. Glória ao seu nome. Temos um proprietário que estabelece isso de imediato, que Ele é responsável por nós. Propriedade particular, propriedade exclusiva, propriedade peculiar de Deus. E depois nós vamos ter Paulo nos dizendo em 1 Coríntios 1:30, 1 Coríntios 1:30, mas vocês são dele, em Cristo Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz que foi Jesus quem disse: estes filhos eram teus e tu os deste. Depois nós vamos encontrar Paulo nos dizendo em 1 Coríntios 15, que na consumação de todas as coisas, fazendo uso da declaração profética de Isaías, Jesus vai chegar diante do Pai e vai dizer: eis aqui a mim e aos filhos
que Deus me deu, eu estou devolvendo para ti aqueles que eu conquistei. Aleluia, aleluia. Mas em último lugar, razão porque viemos do estudo de Hebreus para cá hoje, nós temos a solene declaração de Hebreus 12, de 5 a 7, que este Pai, santo, justo, responsável, perfeito, nos disciplina. Nós temos o seu amor, nós temos o seu cuidado, nós temos o seu domínio, nós temos a sua disciplina paterna, que já aprendemos e estamos aprendendo em Hebreus, que visa o nosso crescimento. Ele treina, ele nos exercita, ele nos corrige, ele nos repreende, ele nos disciplina para sermos participantes da sua santidade, honrarmos o seu nome, foi com que começamos, para crescermos. Hebreus 12, 5 a 7. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como a filhos. E aí vem, né? O texto de Provérbios 3, 11, 12. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama, castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Aqui nós temos uma coisa com que eu fecho, muito bonita, que talvez eu não cite no estudo de Hebreus. Quando ele diz assim, Deus os trata como filhos, falando de disciplina, ele não disse Deus os trata, o pai os trata como filhos. Deus os trata como um pai trata os filhos. Não, ele disse Deus os trata como filhos. Ao disciplinar, ele está imbuído da visão e essência de que somos filhos, de que somos a responsabilidade dele para crescermos e sermos corrigidos e consertados. E aí é como Deus que ele nos corrige. É como Deus para participarmos de sua retidão. Glória ao seu santo nome. A disciplina faz parte da paternidade. Estamos aprendendo em Hebreus e vamos ouvir isso mais ênfase quinta-feira que vem. Ele só disciplina filhos. Os que ficam sem disciplina, estão sem disciplina, porque são bastardos, são filhos ilegítimos. Mas aos filhos, Deus disciplina. Bendita disciplina do Deus que é Pai. E que por isso torna a disciplina bendita. O que nos resta como filhos, meus amados? Adorar o Pai. Deus como Pai. O Pai que está nos céus. Adorá-lo como Pai não é meramente verbalizar. Não é bater no peito e sair dizendo, sou filho de Deus ou Deus é meu Pai. Se o conceito de adorar é uma admiração submissa, como vimos agora, irreverente, como atribuir isso na condição de filho? É o verdadeiro significado de Abba. Deus se garantiu ao colocar o espírito de filho dentro de nós, que então clama com verdade e pertinência, Abba, e aí a adoração é perfeita. Uma visão completa e sensível de sua paternidade. Só os que têm o espírito de filho podem, na mesma intimidade e propriedade com que Jesus orou, dizer Abba e invocá-lo como Abba. Abba, porque o amamos, temos carinho por ele. Abba, porque o admiramos, porque o honramos e o adoramos. Abba, por obedecê-lo com reverente temor. É a imagem do Getsemane e Jesus ali clamando. E Abba, porque suplicamos e nos rendemos ao seu propósito, conscientes de que ele tem o melhor para os seus filhos. Eu é que sei, diz o Senhor, que pensamentos tenho a seu respeito. Pensamento de paz e não de mal, para lhes dar o fim que vocês esperam. Qual pai pretende que o filho seja menor do que ele? Qual pai pretende que o filho se dê mal na vida para aprender como é que é? Só algum monstro. Via de regra, os pais pecam, erram, por nos quererem fazer melhores do que eles. Mas o nosso Pai não erra. Ele não nos fará melhor do que ele. A ele basta que nos assemelhemos, como a sua palavra diz. Aleluia. E para isso ele trabalha conosco. E esta é a razão por que podemos, com rendição, dizer, Abba, Abba, seja feita a tua vontade. Abba de invocação, como a dizer, estamos juntos, Pai. Tu és meu Pai e eu sou teu filho.
Glória ao seu santo nome. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Em nome de Jesus. Estejamos juntos quinta-feira com Hebreus parte 23. Deus te abençoe. Obrigado por sua participação, por parar para ouvir, por se deixar trabalhar pela palavra de Deus. O Abba, por meio de Jesus, encha a sua vida e te dê um domingo muito abençoado na sua presença. Amém, amém. Grande abraço.